Olá, tudo bem com você? Desejo que sim. Espero que você esteja bem aí, tá bom? Bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre compulsão alimentar. Foi um tema da minha live na semana passada e a gente vai conversar um pouco sobre isso. É um tema que eu já trabalhei bastante com ele, costumo ver bastante lá no meu consultório, por isso eu decidi trazer aqui na forma de aula para você, tá bom? Então, o que é a compulsão alimentar? A compulsão alimentar é uma doença mental, o que a pessoa ela sente uma necessidade muito grande de comer, mas ela come mesmo quando ela não está com fome e ela não consegue parar de comer, ela não consegue controlar isso, tá? Até que ela fique satisfeita. Né? Então, as pessoas que apresentam a compulsão alimentar, elas vão comer uma grande quantidade de alimentos em muito pouco tempo. E geralmente, acontecendo isso, como já foi dito, elas perdem o controle daquilo que ela está comendo. Existem outras situações em que é importante a gente avaliar quando a pessoa vem com essa queixa ali no meu consultório, né? Então, é importante eu mencionar que nem tudo aquilo que ela pode achar que é uma compulsão alimentar, é realmente uma compulsão alimentar, né? Então é importante, o primeiro aspecto que eu quero mencionar aqui para vocês é que quando as pessoas dizem que tem compulsão alimentar, geralmente elas sentem muita fome no final da tarde e no início da noite. Então nesse período elas acabam comendo uma grande quantidade de doce, principalmente chocolate, né? Bem, então quando isso acontece, é que ela deixou de comer determinados alimentos ao longo do dia, ou ela retirou alguma refeição, ou ela fez o almoço pelo meio-dia, achou que comeu muito bem e que não precisa comer mais nada até a hora do jantar, que é 19, 20 horas, mais ou menos, né? Claro que você vai ter fome no final da tarde, então é muito importante colocar os lanchinhos intermediários. Vale lembrar que o lanchinho é sempre um alimento que você vai comer, não é uma refeição igual ao café da manhã, como muitas pessoas costumam fazer no final do dia. E se você não gasta toda essa energia que você consome, o que acaba acontecendo é que o corpo vai armazenar, tá bom? Por isso que é sempre um alimento. Lanche não significa uma refeição com todos os grupos de alimentos, ok? Uma outra situação que é bastante comum a gente ver é assim, a pessoa trabalha na rua e ela faz um café da manhã bem simplesinho, faltando uma porção de nutrientes, por exemplo, café preto com algumas bolachas. E aí sai para trabalhar e ela tem uma visita, uma rotina de visitas de clientes ao longo do dia dela. Então, para ela terminar essa rotina mais cedo, o que ela faz? Ela pula o almoço. Ela pula essa refeição. E aí vai chegar em casa lá pelas 16, 17 horas. E quando ela chega em casa, ela diminuiu o seu pico de estresse ali daquele dia. Ela fica mais tranquila. O que acontece? Ela começa a buscar comida. Então ela vai almoçar, acaba repetindo 2 ou 3 vezes. Por quê? Come muito rapidamente e vai colocar por quantidade e não por saciedade, tá bom? E também acaba buscando muitos alimentos que são açucarados e gordurosos, né? Porque ela teve um dia pesado e ela também busca esses alimentos como uma forma de prêmio para ela, né? Afinal, trabalhou tanto, ela merece algo muito bom e muito gostoso para se comer, tá? Então é uma forma de recompensar aquele dia que foi tão árduo, tão duro, tão estressante, aguentando aquele chefe, aguentando pessoas que não gostaria de ver naquele dia, né? Tendo que conviver com situações que até nem gostaria, tá? Então é uma forma de se premiar. E aí o seu cérebro vai buscar algo que dê prazer para compensar aquele dia tão difícil também, né? A outra situação é quando a pessoa ela não tem um planejamento alimentar ao longo do dia, uma organização de horários. Às vezes a pessoa faz café da manhã, almoço, faz um lanche à tarde, mas
completamente fora de horário. Então, quando a gente organiza isso com a pessoa, os horários que ela deve comer, quais são os alimentos que é importante ela ter nas refeições e nos lanches, ela começa até a mudar o seu semblante, ela começa, na segunda, terceira consulta, a gente percebe ela já mais alegre, mais corada, conversando mais, tá? Então, assim, é muito importante organizar a sua rotina alimentar diária, é um ponto básico, né? Eu chamo de ponto nevrálgico aí para suas atividades ao longo do dia, tá? Então, é muito importante isso, porque senão, se você repete isso diariamente, rotineiramente, consequentemente você vai chegar a ter uma compulsão alimentar também, tá? Bem, quais são os profissionais que fazem um diagnóstico de compulsão alimentar? Endocrinologista, psiquiatra, clínico geral, nutrólogo, né? Geralmente são os profissionais, são os médicos dessas diversas linhas que existem, né? E nós, nutricionistas e psicólogos, como ficamos nessa situação? Da seguinte maneira, muitas vezes eu estou recebendo um cliente que vai passar primeiro comigo e aí que eu vou indicar para passar por um médico, um cardiologista, um endócrino, um psiquiatra também, né? Então, dependendo daquilo que ele apresente, se a informação, os sintomas que ele me coloca, não dá para mim distinguir se realmente é uma compulsão alimentar ou não, ou se precisa de uma organização, geralmente eu acabo indicando para o psiquiatra, né? Mas se existe uma ordem no comer, alguns ajustes aí de horário na alimentação, emoções que estão fazendo comer, aí eu vou indicar um acompanhamento psicológico e a psicóloga vai avaliar se precisa indicar para um psiquiatra, tá bom? E aí eu vou trabalhando paralelamente com esses profissionais para saber o resultado que esse cliente irá apresentar, tá? E aqui é a dica que eu quero te dar, a dica de ouro. Quais são as causas que levam a essa compulsão alimentar? Geralmente ela vai acontecer com as pessoas que fazem dietas muito rígidas. Por exemplo, numa semana resolvem comer só proteína, só carne, diversos tipos de carne, e resolve comer junto fibras, folhas de alface, de rúcula, de escarola, só verduras, né? Não ingere qualquer outro tipo de alimentação. Ou então resolve fazer uma dieta restritiva demais, passando a comer só frutas naquela semana. Geralmente, as pessoas que apresentam esse tipo de comportamento, uma restrição alimentar muito grande, acabam desenvolvendo a compulsão. E existem vários estudos científicos aí, estudos clínicos que mostram que as dietas restritivas acabam deixando as pessoas deprimidas. Claro, vai faltar aí elementos, nutrientes ali para a formação de serotonina para o cérebro, além de energia, né, de fornecer energia para o cérebro, né? E essa privação de nutrientes acaba aumentando o desejo por comida. É uma questão bem lógica, né? O corpo, a mente percebe que não está recebendo os nutrientes que precisa. Então, de alguma forma, ele vai fazer você buscar isso, tá? E com medo de não, novamente, em tão pouco tempo, acaba comendo além do que precisa, tá certo? E aí a pessoa ela tem esse impulso por comer demais, gera uma sensação de desânimo muito grande e essa incapacidade de parar de comer, de se comer mesmo quando estiver saciado, né? É muito importante lembrar também que normalmente isso acontece com pessoas que têm uma baixa autoestima, apresentam assim, elas estão muito sensíveis a comentários relacionados ao seu corpo, sobre o seu peso, sobre a sua alimentação, né? Ela é muito influenciada pelo meio em que ela vive, tá? Bom, o segundo aspecto que eu quero te dar é muitas vezes o comer por um conforto emocional, como eu mencionei, né? Eu tive um dia muito estressante e agora eu mereço chegar na minha casa, me jogar no sofá e comer sorvete. Mas eu não vou comer uma taça. Quando eu me dou conta, eu como um pote de sorvete, tá bom? Muitas vezes a pessoa até tem uma rotina alimentar, mas ela chegando em casa,
ela se sente merecedora desse prêmio. E como a comida está muito próxima, isso fica muito, muito mais fácil, né? Geralmente acontece também a compulsão alimentar quando existe um término de relacionamento, situações de aflição, situações de angústia, situações que levam à ansiedade, está muito relacionada à autoestima, ao estresse, né? Também está relacionado a sentimentos contrários, como estou feliz, eu estou eufórico, eu estou empolgado, né? Tudo isso pode acabar levando a comer demais. Tem pessoas que comem quando estão tristes e estão alegres, né? São duas vertentes aí, é bastante comum a gente ver isso também no consultório, né? Primeiro, é importante você identificar se você tem fome ou vontade de comer. A fome vai surgir quando as suas reservas de nutrientes no corpo diminui, né? Então, seu corpo vai buscar energia, tá? Então, quando você faz as refeições, café da manhã, almoço, jantar, com os 3 grupos de alimentos, você vai estar fornecendo todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Quais são esses grupos de alimentos? Carboidratos, fibras, proteínas, tá? Eu tirando um desses alimentos, geralmente eu acabo tendo uma busca por esse alimento que eu acabei limitando ou retirando da minha alimentação, tá certo? Então esse é um fator super importante, montar aquele prato saudável, né? Com fibras, com proteínas e com carboidratos. A segunda dica que eu quero dar para você prestar bastante atenção é que é muito comum um gatilho emocional levar a pessoa a comer. Isso mesmo, né? Então ela teve alguma discussão muito estressante com o namorado, com o marido, com o seu chefe, né? Ou ela passou por uma situação que a deixou muito nervosa na rua e quando chega em casa para aliviar acaba comendo muito, ou ela está sob pressão para entregar um trabalho ou para um preparo de um material para uma reunião ou mesmo para apresentar um TCC. Então é muito comum as pessoas terem um certo tipo de busca por determinado alimento, geralmente são os prazerosos, né? Como chocolate, bolos, massas, tá? Então, e muitas vezes o que a pessoa faz é usar essa comida para acalmar as suas emoções. E acalma, de uma certa forma, acalma, né? O terceiro item, que é muito bacana e muito legal você utilizar, é você escrever o que você come, né? É aquilo que a gente chama de diário alimentar, que eu uso muito, muito no meu consultório, quando eu peço para a pessoa escrever literalmente o que ela está comendo ali no dia a dia, e aí nós vamos ver o horário, a quantidade, qual é o gatilho, o sentimento que está influenciando esse comer a mais ou não, se sentiu saciada, se ficou com fome, com quem ela estava comendo, né? Então, todos esses itens são muito importantes. E quando a pessoa começa a escrever, ela tira aqui da mente e vai para o papel. E isso dá uma clareza de ideias muito grande para a pessoa, né? E aí, qual é o papel? Qual é o meu papel como nutricionista? Não é brigar com a pessoa, olha, tá vendo, você comeu o que não devia comer? A gente vai trabalhar assim, olha, veja o que aconteceu aqui, qual foi a reação, qual foi a situação que você passou, que trouxe este sentimento que você descreveu e que impulsionou você a comer daquela forma. É assim que a gente trabalha, né? Trabalhando ali lado a lado, dando a mão para o cliente, não assim julgando, crucificando, não, nada disso. É caminhando junto e mostrando a dificuldade que ele tem e dando um suporte, uma resposta para que ela consiga mudar aquele comportamento, tá certo? Além disso, a outra dica que eu quero deixar para você, a quarta dica é comer sem pressa. As pessoas hoje têm pressa para tudo, desde que acorda de manhã até o final do dia, que muita gente dorme meia-noite, acorda às 5 da manhã, então ela está geralmente agitadíssima e ligada. Teve uma amiga minha que comentou assim, tô ligada no 330, né? E com a quarentena do coronavírus, o que aconteceu? Ela baixou para 110. E isso provocou uma certa ansiedade nela. Olha que interessante, né? Então, assim,
é muito importante a gente prestar atenção no que está comendo, não ficar no smartphone, não ficar na televisão, não ficar mandando mensagens durante o almoço, durante o jantar, durante o café da manhã. Se liga no que está fazendo. Por quê? Porque você acaba não sentindo o sabor do alimento, não sente a textura, não sente o aroma. O smartphone pode ser deixado ali de lado por 20, 30 minutos. Ninguém vai morrer por causa disso, né? Geralmente, o que eu falo para os meus clientes é assim, olha, fala que a minha nutricionista, ela é muito brava. E se ela souber que eu estou comendo e fazendo outra coisa ao mesmo tempo, ela vai me matar, né? Eu sempre falo isso para eles, né? Joga a culpa em mim. Se você não conseguir, às vezes dá uma boa desculpa aí para deixar seu smartphone. Por quê? Porque a hora do almoço tem muitas empresas que não permitem você estar ligado aí, conectado no seu celular, né? Então só vai caber a hora do almoço e no horário de trânsito, né? Entre a casa, o trabalho, do trabalho para casa, tá bom? Então é muito importante que o seu cérebro perceba que você está comendo. Essa informação leva tempo para chegar até lá e muitas vezes quando você come com pressa, o que acaba acontecendo? Você vai ingerir uma quantidade muito maior, porque a informação que chega no seu cérebro é que a quantidade que você está ingerindo é muito pequena e que você precisa comer mais, tá bom? Leva quase 20 minutos para o seu cérebro saber que você está comendo, tá certo? Por isso que a gente pede que uma refeição seja de pelo menos 20 minutos. Então, se você come rápido, procura mastigar, tá? Presta atenção, se come em 5 minutos, passa para 7 minutos, faz isso durante 7 a 10 dias, depois você aumenta para 10 e vai aumentando gradativamente, até que isso se torne uma rotina, tá? Porque comer é algo muito bom, principalmente sem pressa, e deve ser apreciado todos os momentos que você for comer na mesa, tá bom? A quinta dica que eu vou te dar é evite ficar em jejum, tá? Por muito tempo. Tem muitas pessoas que acreditam que ficando em jejum, o emagrecimento vai acontecer de maneira mais rápida e a perda de peso vai vir mais rápida também, né? Então, o que acontece? Esse tipo de pensamento ele é uma armadilha, porque existe um efeito rebote. O corpo, como ele percebe que não está recebendo energia, né, que vem dos alimentos, o que ele vai fazer? Ele vai baixar o seu metabolismo de forma que ele não gaste tanta energia. É isso que ele acaba fazendo. Então, quando fica esse longo período em jejum, sem comer nada, o metabolismo está bem baixo, tá? E aí, quando você começa a comer, você não consegue segurar essa necessidade de comer muito, de comer além do que precisa, porque existe aí também uma escassez de açúcar, né? Que é um fator muito interessante e muito importante que provoca aí, que é provocado pela restrição das dietas, né? E vai repercutir diretamente no seu cérebro, tá bom? Então, evite ficar muito tempo em jejum. Por quê? Principalmente o seu cérebro, além de outros órgãos, precisam do quê? De açúcar. E o açúcar é um nutriente que vem dos carboidratos, tá? Então, por isso que muitas vezes quando você fica muito tempo sem comer, o que você vai procurar primeiro? Algo muito açucarado, que geralmente são os doces. Pode procurar também algo muito gorduroso, que está acompanhado com um doce, por exemplo, um chocolate, que tem uma certa quantidade de açúcar, né? Ah, mas eu vou buscar aquele chocolate com cacau 70%, 80%. Tudo bem, você pode até comer, mas daqui a pouco você vai precisar buscar algo que contenha açúcar, que o seu cérebro vai estar pedindo e você também vai precisar, seu corpo vai precisar muito, tá bom? A outra dica que eu vou te dar, olha, beba água. A água vai hidratar seu corpo, vai ajudar você a perceber se você está com fome ou com vontade de comer, né? E hidratar é algo muito, muito importante. A gente tem que ficar bem atento no período de inverno, em que nós consumimos menos água, mas o nosso corpo precisa muito de água, principalmente para as reações internas que acontecem normalmente. E a última dica que eu vou te dar é dormir bem.
É muito importante a gente dormir bem, principalmente antes da meia-noite. Então, se você dorme 4 horas, 5 horas, é muito pouco tempo, né? Quando for lá pelas 11 horas já, ou 10h30, já começa a trocar seu pijama, começa a fazer aquele ritual para dormir, para que 11 horas você já esteja aí começando a dormir, se tiver que acordar 5 horas, 6 horas, tá bom? Quando a gente dorme pouco, a gente ganha peso também. Então é importante descansar a mente e descansar o corpo, tá? Bem, então essa é a dica que eu vou deixar aí para você hoje. Evita dietas restritivas, evita tirar todo o açúcar da sua alimentação, ok? Evita ficar muito tempo em jejum, muito tempo sem comer, porque tudo isso são gatilhos que acabam levando ao seu comer emocional e à compulsão alimentar, tá? Veja também os seus sentimentos, se precisar, procure uma nutricionista, né, para te ajudar aí. Procure também um psicólogo. Muitas vezes o nutricionista e o psicólogo trabalham muito juntos para auxiliar esse cliente, né, a como reagir melhor a esse sentimento que vem em detrimento de várias situações que ele passa pelo dia, tá bom? Se você não assinou o meu canal, assine. Se você conhece pessoas que sofrem dessa situação, vou pedir para você compartilhar com elas, ou de pessoas que queiram saber sobre alimentação saudável, tá? Porque comer é tudo de bom e vale muito a pena. Você pode assinar o meu canal, deixar a sinetinha ligada para saber quando chegam novos vídeos e compartilhar esse vídeo. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo e eu te espero lá. Até, um super beijo!